A paz a todos, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Bem-vindo a mais uma videoaula número 3 do nosso curso de aconselhamento pastoral para o ministério com adolescentes. Hoje nós vamos falar nessa aula sobre as crises emocionais nos adolescentes. A adolescência é uma época de uma grande explosão de emoções, sentimentos. Muitos adolescentes têm muita dificuldade a lidar com esses sentimentos novos, com essas emoções. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa crise emocional. Vamos falar os principais pontos que eles sofrem e na próxima aula vamos falar sobre como aconselhar adolescente nessas crises. Então nós vamos falar um pouquinho porque a razão dessa crise emocional, dessa explosão de emoções. Primeiro, os adolescentes, eles vivem várias emoções ao mesmo tempo. Então, por eles estar amadurecendo na área emocional, eles vivem todos os tipos de emoções. Então, ao mesmo tempo que estão alegres, estão tristes, ao mesmo tempo que estão abertos à conversa, se fecham. Então, eles têm essa grande vivência de emoções variadas ao mesmo tempo. Outra coisa, isso acontece por cada potencialização de sentimentos. Então, tudo para o adolescente é extremo. Se estão alegre, alegre ao extremo. Se estão triste, é triste ao extremo. Então, essa potencialização de sentimentos também causa essa crise emocional neles. Outra coisa é a busca pela identidade. Eles estão procurando entender quem são, qual é o seu papel na sociedade, no meio qual estão inseridos, e isso causa várias emoções e traz essa crise emocional. E outro ponto importante é a aceitação pessoal. Eles estão se descobrindo, seu corpo está transformando, e essa aceitação pessoal também é um fator importante nessa grande dificuldade de lidar com suas emoções. Essas crises emocionais, elas são de vários tipos. Nós temos a crise de autoestima. A autoestima é aquilo que eu sou, quem eu sou, a compreensão de quem eu sou. E essa crise de autoestima, quando o adolescente tem a autoestima muito baixa, pode trazer alguns problemas que são agravantes nessa vida do adolescente. Pode trazer timidez ao excesso, então o adolescente se torna muito tímido quando ele tem autoestima baixa. Pode causar o isolamento social, então ele não quer se relacionar, não quer fazer novas amizades. Pode ocasionar também ansiedade, depressão. Então esse fator da autoestima é muito importante. Nós vamos ver que a maior parte das crises emocionais estão relacionadas à autoestima do adolescente. Então nós precisamos de como é que essa baixa autoestima acontece. Normalmente em lares que são muito rígidos, pais que cobram muito, então isso causa no adolescente aquele sentimento de preciso agradar, preciso fazer sempre o melhor, não posso errar, e isso ocasiona baixa autoestima. Outro fator importante é a insegurança do adolescente. Às vezes ele é inseguro e essa insegurança também traz a baixa autoestima. Então esse é um grande problema emocional em nossos adolescentes. Segundo problema emocional é a ansiedade. A ansiedade é preocupação em excesso. Então tem muitos adolescentes, na adolescência tudo é rápido, eles querem tudo na hora e a ansiedade é muito grande. Então esse é outro fator importante de crise emocional, crise de ansiedade em adolescentes. Essas ansiedades, ela pode ser causada por traumas emocionais, então o adolescente sofreu um trauma emocional, pode ser causada pelo ambiente familiar, então os pais são ansiosos, vão trazer essa ansiedade para os filhos, então o ambiente familiar é muito importante nessa formação de adolescentes ansiosos. Outra coisa, doenças físicas. De repente o adolescente descobriu que ele está com uma doença ou a família está com uma doença e isso traz essas crises de ansiedade, eles se tornam ansiosos. A ansiedade, ela pode ocasionar sintomas físicos, então falta de ar, palpitação, distúrbio de sono, distúrbio alimentar. Então a ansiedade, ela pode causar todas essas coisas nos adolescentes. Então trabalhar a ansiedade, trabalhar esses adolescentes ansiosos é muito importante para mim e para você como líder de adolescente. Outra crise emocional que pode ocasionar no adolescente é a depressão. Então, o que é a depressão? A depressão ela não é uma simples tristeza.
A depressão ela é uma tristeza prolongada que passa mais de 2 semanas. Então, os sintomas da depressão são tristeza profunda. Então, aquele adolescente que já não ri mais, não conversa mais, você olha sempre, ele está em cabisbaixo, isso pode ser um sinal de depressão. Outra coisa, o abandono das atividades. Ele gostava de jogar futebol, de jogar videogame, estar com os amigos. De repente você percebe que esse adolescente abandonou todas essas atividades. É outro sinal de alerta que eu e você deve prestar atenção. Outra coisa, alteração do sono, do apetite. Estão dormindo demais, não dormindo, com insônia, comendo muito ou comendo pouco. Tudo que foge à rotina pode ser um sinal de depressão. Pode ser um sinal que aquele adolescente, aquele jovem que nós estamos trabalhando, aquela criança, está entrando em depressão. Então é muito importante nós trabalharmos e observarmos isso. E outra coisa são os comportamentos autodestrutivos. Que comportamentos são esses? Idealização suicida e automutilação. Então, se você conversou com o seu adolescente, de repente você percebe que ele está ali meio desanimado, falando em morrer, falando que não tem mais vontade de viver, é um grande sinal de alerta. A idealização suicida nós devemos observar para que o pior não aconteça. Normalmente, nós devemos observar no adolescente os 4D do suicídio, que é a depressão. Então, adolescente em depressão, devemos tomar muito cuidado, trabalhar com ele, estar mais próximo. O desespero. Então, o suicídio é ocasionado pelo desespero. De repente, uma adolescente descobriu que está grávida, de repente houve um grande escândalo na família, aquele adolescente fica desesperado. Então, isso é um grande alerta para o suicídio. Outra coisa, desesperança, um problema que a família está passando, que o adolescente está passando, e de repente ele não vê solução. Ele vai conversar com você e você vê que ele está com uma desesperança. Então, trabalhe forte, porque isso pode ser um sintoma de uma idealização suicida. E outra coisa, o desamparo. Às vezes o adolescente não se sente acolhido, ouvido, amparado. Então, quando você perceber isso, trabalhe em cima dele, tome cuidado com isso, porque a porcentagem de suicídio na adolescência é muito grande. Então, nós temos de trabalhar com essa crise emocional. E outra coisa importante é a automutilação. O que é a automutilação? Se cortar, se queimar. O adolescente ele busca a automutilação para ser ouvido, para que alguém perceba que ele está precisando de ajuda. Então é muito comum isso nos nossos adolescentes. Então é importante você, como líder, observar o adolescente de blusa de frio no calor, escondendo partes do corpo. Procure conversar com ele, procure orientar ele. Ele precisa muitas vezes ser ouvido, ser orientado. A automutilação ela vem como uma expressão, às vezes, de um trauma que o adolescente está sofrendo, um abuso, uma violência, um momento que ele está se sentindo sem alguém para lhe ouvir, sem alguém para lhe ajudar. Então, nós precisamos trabalhar com isso. Então, esta aula nós falamos um pouquinho dos principais traumas que o nosso adolescente sofre na área emocional, e nós precisamos aprender a identificar para podermos ajudá-los. Que Deus te abençoe. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 80 12. Sou o pastor Rogério e é um prazer ter você nesse curso conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.